Legal, gente. Vamos lá. Eu tinha falado para vocês ali que para explicar um pouco de um ataque especulativo, eu ia mostrar trecho de um filme. O filme se chama Mauá, o Imperador e o Rei. Filme brasileiro. Fiquem tranquilos aí, assistam esse trechinho, acho que tem uns 2, 3 minutos, que eu vou, ao final, explicar o que está acontecendo ali. Vejam se vocês conseguem entender. Onde é que está aqui? Vídeos. Estava aberto, né? Eu tive que reiniciar o computador. Trechos aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Ricardo, sim? Nosso prejuízo no incêndio foi muito grande. Precisamos fazer algum caixa. A quanto estão vendendo a libra? Disparou 30 peças de libras por R$1.000. Uma verdadeira loucura, e vai subir ainda mais. Mande anunciar nos jornais que nós vamos baixar a cotação da libra. Mas eu não estou compreendendo. Enquanto todos estão vendendo as suas libras pelos olhos da cara, o senhor propõe vender mais barato? Não, Ricardo. Pelo preço justo. E o que vamos fazer depois, cheios de moeda brasileira que ninguém quer? Talvez falir. Pode abrir. Eu espero que o senhor esteja realmente certo, barão. Ou estaremos liquidados em menos de um mês. O senhor já concluiu as contas? Quanto já trocamos? 6.000 contos. 30% de todo o nosso capital? Exatamente. Mas essa sua calma está acabando comigo, patrão. Confia em mim, Ricardo. Não sei quanto tempo as nossas reservas em Londres vão resistir a essa especulação gigantesca. Com licença. Precisamos vender mais libras, senhor barão. Vamos disponibilizar mais 1.350.000 libras. Senhor, não é seu? É meu réis? Sim. Deixa pro santo. Não é assim que os negros fazem com a cachaça? Como que é? Senhor barão, a cidade está um caos. Veja os jornais. Comércio em crise por falta de moedas brasileiras. População passa dificuldades para pagar as suas contas. Os comerciantes não aceitam libras, querem receber em R$1.000 e ninguém os tem. As casas de câmbio estão suspendendo a venda de libras, seu barão. Chegou a nossa hora, Ricardo. Vendemos 1.800.000 libras. 40% de todo o nosso capital. Agora vamos vender R$1.000. Essa moeda barata que ninguém queria. Mas pelo preço justo. Pelo nosso preço. Uma fortuna. Nós vamos ganhar uma fortuna. Vamos ganhar uma fortuna. Então, pessoal, o que aconteceu ali? O Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, é um cara... É um filme que vale a pena vocês assistirem. É um filme bom brasileiro dos anos 90. Esse filme chama Mauá, o Imperador e o Rei. Porque se dizia que no Brasil tinha duas pessoas que mandavam. Era o imperador
o Dom Pedro II, e o rei, que era o Mauá. O Mauá, ele foi o maior empresário da América Latina. Ele tinha companhias de iluminação, estaleiros de barcos. Ele era dono exclusivo do Banco do Brasil, do Banco do Uruguai. Ele era um cara muito rico. E aí pegou fogo num estaleiro dele, né? E ele ficou sem dinheiro. Ele quis fazer um ataque especulativo na moeda brasileira para fazer um caixa. E o que ele fez, né? Ele começou a vender a libra esterlina, que era a moeda inglesa, o equivalente em importância ao dólar hoje em dia. E ele resolveu vender a libra esterlina por um preço mais barato do que a cotação dela. Exemplo, né? O dólar lá, o pessoal aqui viu para mim, estava 5,58, 5,48, né? Então ele colocou para vender a libra esterlina o equivalente a R$5. Mais barato, né? Aí o que acontece? As pessoas começaram a querer comprar essas libras porque estavam muito baratas. Esse local ali que vocês viram era a sede do Banco do Brasil, que era no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E as pessoas foram comprando, a ponto de que esvaziou-se as libras do Rio de Janeiro. As pessoas não tinham dinheiro, as libras não, esvaziaram-se, né, os R$1.000, né, as moedas brasileiras do Rio de Janeiro. Então ninguém tinha dinheiro brasileiro para ir comprar pão, por exemplo. E aí o comércio entrou em depressão, o comércio entrou em caos. E aí começou a faltar o dinheiro brasileiro para fazer as compras. E aí o que acontece? O movimento contrário. As pessoas começaram a ir comprar o dinheiro brasileiro do Barão de Mauá, trocando pelas libras. E aí ele botou, nesse momento, o valor do dinheiro brasileiro lá em cima e as libras lá embaixo. Com a diferença, ele ganhou um monte de dinheiro. Isso é especulação financeira. É o que se pode fazer, às vezes, com o câmbio. Outro exemplo mais recente de especulação financeira, de ataque ao câmbio, nesse que eu vou falar agora, é um pouco mais ameno do que esse do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, vejam que o volume que ele negociou chegou a acabar com o dinheiro em circulação no Rio de Janeiro. Quando o Joesley, da JBS, resolveu fazer o acordo de delação premiada, ele queria delatar o presidente da República, né, o Michel Temer. E aí ele assinou todos os convênios lá da delação premiada, e aí qualquer pessoa que entenda um pouco do mercado, mercado acionário e tal, vai imaginar o seguinte: poxa, Brasil é um país que não está bem das pernas, acabou de derrubar um presidente. O presidente que assumiu acabou de ser incluído num escândalo de corrupção denunciado por um empresário brasileiro. E o próprio empresário é que gravou o presidente falando. Então o que vai acontecer, né? Vai ser um caos, né? O Brasil vai entrar numa outra crise política imediatamente. O que acontece quando ocorre uma crise política? Primeira coisa, uma fuga de dólares do país. Todo mundo tira os dólares do Brasil. E com isso, a cotação do dólar vai lá nas alturas. O Joesley fez lá o acordo dele e o acordo previa que se ele cooperasse e tal, ele não seria preso. E não sei se vocês lembram, mas uns dias depois que o acordo foi homologado e que as gravações do presidente foram para a mídia, o Joesley foi preso. Ele não foi preso por causa da corrupção dele, ele foi preso por causa de uso de informação privilegiada para especular no mercado financeiro. Olha o que esse cara fez, né? A empresa dele, a JBS,
estaria envolvida num escândalo gigantesco. A JBS é uma empresa de capital aberto, então as ações da JBS na bolsa iam despencar. Então, antes que isso viesse a público, o que ele fez? Ele vendeu as ações da JBS, estavam em poder dele. Consequentemente, ele vendeu elas por um preço alto, sabendo que elas iam despencar na sequência. Aliado a isso, o que ele fez? E aí entra o câmbio. Ele comprou dólares. Comprou 2 bilhões de dólares. Por quê? Porque ele sabia que a hora que fosse para a televisão o escândalo envolvendo o Temer, haveria uma fuga de capitais enorme. A população, os investidores estrangeiros iam tirar o dinheiro do Brasil. E com isso o dólar ia subir. Ele comprou o dólar a um preço barato para vender num momento posterior pelo preço aí 20, 30, 40% mais caro. Ele acabou indo preso por conta disso. Ele não manipulou o câmbio, né? Mas ele sabia antecipadamente o que ia acontecer com o mercado acionário e com o câmbio também. Né? Então essas são as questões do câmbio e dos ataques especulativos. Que o câmbio flutuante, ele tem este problema muito sério. Deixa eu abrir de volta os meus slides aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui que a gente tinha parado, câmbio fixo. Então, o governo tem esse câmbio fixo, ele vai ficar tendo que ir comprando e vendendo moeda estrangeira para manter ele no nível. E contra ataques especulativos, ele precisa ter grandes reservas cambiais. Câmbio flutuante, ele também tem uma dificuldade de controle, porque vai depender da entrada e saída, mas o governo não se mete no câmbio. O grande problema do câmbio flutuante é o seguinte, né? Um empresário que depende de contratos cambiais, o câmbio oscilar de 3 para 5 e daqui a pouco cair para 2, isso aí pode arrebentar todo um ramo de comércio, a agricultura, por exemplo, a indústria de exportação. Então o câmbio não pode ficar oscilando, assim. Por isso que câmbio flutuante é extremamente perigoso. E a flutuação suja, que é o que mais se usa ultimamente, você deixa flutuar até uma parte, e aí você barra as duas partes, que ou você entra comprando moeda estrangeira se estiver baixando demais a cotação, ou você entra vendendo moeda estrangeira se estiver subindo demais a cotação. Isso é política cambial também. Ainda dentro da política cambial, as políticas comerciais, tarifas, né? Quando você vai comprar produtos estrangeiros, né, cada país vai tentar proteger a sua economia. E aí criam-se tarifas para o produto estrangeiro não chegar no país tão barato assim a ponto de concorrer com a indústria nacional. Logicamente, você não pode impor uma tarifa qualquer, porque você pode ser denunciado na Organização Mundial do Comércio, né? E você está prejudicando o livre comércio. Mas alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que supostamente é o país mais liberal do mundo, só que em termos de tarifas alfandegárias é o país mais protecionista do mundo. Vocês lembram que até pouco tempo atrás os Estados Unidos aumentaram as tarifas alfandegárias para o aço e o alumínio que são importados pelos Estados Unidos, justamente para não piorar a condição da indústria de aço e de alumínio americana. As barreiras alfandegárias dos Estados Unidos também dizem respeito a milho, a etanol de milho que eles fazem, né, para estimular a exportação disso. Regulamentação, você pode ter barreiras qualitativas, por exemplo,
você só compra ou não compra produtos que vêm de um determinado lugar por conta de algumas características. Exemplo, que eu falei a aula passada para vocês, que possivelmente ano que vem vai ocorrer. Assim que passar a pandemia do Covid, esperem. Alguns países vão começar a barrar exportações brasileiras por conta da destruição da Amazônia. Isso são barreiras qualitativas. Nós não compramos produtos de países que não protegem o seu meio ambiente. Ah, mas os outros países não têm nada a ver com a nossa Amazônia. Concordo, não tem nada a ver com a nossa Amazônia. Mas eles compram de quem eles quiserem. E aí eles podem usar isso como um exemplo. Não compro por conta disso. Estímulos, né? Você pode criar estímulos a comprar produtos de empresas que preservem o meio ambiente, que não poluam, que despoluam rios, que façam parte de ONGs que defendam cachorros, defendam grupos de risco, etc. Isso tudo são barreiras qualitativas que podem ser estabelecidas. Uma barreira qualitativa que a gente ouve falar muito aqui no Brasil e diz respeito à nossa economia, né, que basicamente é primária exportadora, é que de vez em quando tem um surto de aftosa num lugar completamente distante e alguns países param de importar carne brasileira por causa de barreiras qualitativas. Então, o Brasil tem aftosa, não vou mais comprar carne do Brasil. Ah, mas o Brasil não tem aftosa. Lá, sei lá, o Ceará está tendo aftosa. Não tem problema, é no Brasil. Eles não conseguem também medir a distância do Ceará para Cascavel, por exemplo. Regulação de estímulos também você pode fazer. Você pode criar regulamentos, você pode criar condições que favoreçam uma determinada área, estimulando aquela área para exportar. Os acordos bilaterais costumam fazer isso. A gente importa produtos do Brasil, o Brasil importa produtos nossos, e nós vamos ter uma taxa de câmbio de estímulo para ambos os países. Então, esse canal de comércio entre esses dois países, esse acordo bilateral, vai envolver câmbio, vai envolver regulamentação e estímulos. Isso pode gerar influências aonde? No preço interno dos produtos brasileiros, né? Porque, por exemplo, né? Por que pouca gente está trocando celular ultimamente, né? Nos últimos 2 anos? Porque os celulares normalmente vêm do exterior e o dólar está muito alto. Isso vai acarretar o quê? Uma mudança no preço interno. O preço interno está aumentando. Vejam, tivemos o Dia dos Pais agora no domingo, né? Então, feliz Dia dos Pais aí para quem for pai dos alunos. O que aconteceu? Para quem foi ali nos camelôs tentar comprar um produto, um presente aí para o pai, viu que os preços estão altos por 2 motivos. 1, por causa do dólar. 2, porque a fronteira está fechada. Então, você não consegue trazer produtos, está havendo uma escassez de produtos. O que isso vai fazer? Vai acabar impactando no mercado interno. No mercado externo, impacta também, porque dependendo da cotação do dólar, o dólar a 4,50, por exemplo, 5,50 quase aí, como nós estamos praticando, favorece as nossas exportações, que lá fora elas ficam baratas. Em compensação, as importações ficam muito caras. Influencia na renda nacional, né, porque a quantidade de produtos importados e exportados vai fazer a nossa relação de balança comercial e acaba mexendo com a renda mundial também, né, porque as taxas de câmbio influenciam no comércio internacional e o comércio internacional acaba mexendo com a renda mundial também. Por fim, né, das políticas, nós temos as políticas de renda. As políticas de renda
elas visam, né, manter ou melhorar a renda, principalmente de quem tem um salário menor, de quem tem uma condição de risco maior. Então, políticas de renda que atuam nos preços, congelamentos e tabelamentos de preços. Nós vamos ver essas políticas quando a gente estiver falando de inflação, mas já antecipo, né? Como a inflação brasileira era muito alta, durante o período Sarney, entre 1985 e 1990, a inflação começou em 280 por ano e terminou em 700% ao ano. Então era uma coisa muito alta. O Sarney, então os formadores de política econômica do Sarney, né, de políticas macroeconômicas, utilizaram a política de rendas de congelamento e tabelamento. Para quê? Para evitar que os preços subissem e que a quantidade e a condição das pessoas que ganham menos ficasse ainda pior. Porque imagina, uma inflação de 100% ao mês, como nós chegamos a ter, nessa época não chegou a tanto, mas 60%, 70% ao mês. Você, no primeiro dia do mês, o teu salário vale uma coisa, no final do mês, ele vale 70% a menos. Então, quando você congelava preços, criava tabelas proibindo os reajustes de preço, você controlava a inflação e fazia com que a renda daquelas pessoas durasse um pouco mais. Índices de reajuste. Nesse período também existia uma coisa chamada de gatilho salarial. Porque, vejam, a inflação dava 60% ao mês. O teu salário também tinha que subir 60% ao mês, senão você não tinha condições de passar o mês seguinte. Ele acabava sendo reajustado um pouco a menor, porque já era uma estratégia do governo para tentar barrar a inflação, tirando dinheiro da população. Mas índices de reajuste de preços eram adotados para isso. Atuação no mercado de trabalho. Como é que a política de renda atua no mercado de trabalho, né? Salário mínimo estabelece que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo no Brasil. Então, tem uma política de renda. Nós garantimos que uma pessoa não ganhe menos do que o salário mínimo. Porém, com a reforma trabalhista, não sei se vocês vão lembrar das propagandas, mas na propaganda se dizia que nenhum direito estava sendo tirado do trabalhador. Com relação ao salário mínimo, é verdade, o salário mínimo continua valendo. Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Porém, a reforma trabalhista trouxe uma condição que é a seguinte: a livre negociação entre patrões e empregados sobrepuja a questão do salário mínimo. Então, tá lá na Constituição que ninguém pode ganhar salário mínimo. Só que se eu convencer os meus funcionários que eu só vou pagar R$500 por mês para eles trabalharem 8 horas e eles aceitarem, acabou. Então, o salário mínimo deixa de ser uma garantia, um direito legal. Índices de reajuste salariais, né? Normalmente são os índices da inflação. E a inflação oficial é medida pelo IPCA, nós vamos ver isso também futuramente, né? Índice de preços ao consumidor amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Maior interferência nas relações trabalhistas. Então, quanto mais o governo intervém nas relações trabalhistas, mais ele está, em tese, né, fazendo políticas de renda. Ele está melhorando a capacidade de renda das pessoas. Fluxo real da renda, né? O que é o fluxo real da renda? Nós, numa economia, a gente tem o governo de fora, né, observando isso, intervindo também, mas os agentes mais ativos da economia, os agentes para o qual o liberalismo econômico, as livres forças de mercado funcionam, nós temos lá famílias e empresas,
e temos o mercado de bens e serviços e o mercado dos fatores de produção. O que são esses mercados? Vamos lá. As empresas, elas ofertam seus produtos, seus serviços no mercado de bens e serviços. Então, quando a gente vai no calçadão ali da Avenida Brasil, nem tem mais calçadão, né? Mas no que era o calçadão da Avenida Brasil ali, o que você tem? Empresas ofertando produtos e serviços. Ali, o comércio de Cascavel é o mercado de bens e serviços. Muito bem. O mercado de bens e serviços, ele tem demandas também. Ele demanda o quê? Mão de obra, por exemplo. Então, o mercado de bens e serviços vai chegar nas famílias e vai demandar. As famílias vão demandar os produtos do mercado de bens e serviços. As famílias, elas vão ofertar a sua mão de obra, agora sim, aonde? No mercado de fatores de produção. E onde é o mercado de fatores de produção? É o comércio, em geral. E o comércio, o mercado de fatores de produção, vai demandar das empresas, vai ofertar para as empresas que demandam essa força de trabalho. Então, veja, basicamente, o fluxo real da economia, por um viés, nós já vamos ver o outro, é o seguinte: as empresas ofertam produtos e demandam mão de obra. As famílias ofertam mão de obra e demandam produtos. Isso é o fluxo de fatores de produção. Aí nós temos o fluxo monetário. O que o fluxo monetário vai fazer? Nós temos o pagamento dos bens e serviços e o pagamento dos fatores de produção. Então, as famílias vão pagar no mercado, né, de bens e serviços, e as empresas vão oferecer no mercado delas, lá de pagamento de fatores de produção, os salários, que eles vão acabar... Opa, volta aqui. As famílias vão receber o seu pagamento através do mercado, pagamento de bens e serviços, e as empresas vão pagar pelos fatores de produção. Então, vai haver um fluxo, por um lado, de bens, serviços e mão de obra, por outro lado, de recursos monetários, que vão estar alimentando esse processo. Então, quando você está vendendo a tua força de trabalho, você está trocando ela no mercado de fatores de produção por dinheiro. Quando você vai ao mercado de bens e serviços comprar produtos e serviços, você está pegando esse dinheiro, está comprando bens e serviços. Então, e pagando para as empresas os recursos monetários. Então, vão haver dois fluxos na economia. O fluxo real da economia, onde trocam-se bens e serviços por mão de obra, e o fluxo monetário da economia, onde essas trocas têm um intermediário, que é o dinheiro. Assim, então, o mercado de bens e serviços, ele vai mostrar lá o que e quanto produzir, e o mercado de fatores de produção, para quem produzir. Fluxo real, está aqui. Vai haver trocas de mão de obra por fatores produtivos, por produtos e serviços. Por outro lado, vai haver um fluxo monetário, em verdinho, onde as empresas vão pagar pela mão de obra nos mercados de fatores de produção, que as famílias vão receber e vão repassar esses fluxos no mercado de bens e serviços que vão chegar na empresa. Então, o fluxo circular da renda é algo dinâmico. Por um lado, passam produtos e serviços, por outro lado, passam recursos financeiros, e um acaba matando o outro, né? Um acaba matando, não, né? Um acaba complementando o outro. E, com isso, finalizamos as políticas macroeconômicas de hoje, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão?
Já coloquei aí o livrinho para vocês, durante aquele intervalinho lá, eu já coloquei o livrinho para vocês no Google Classroom, é o capítulo 3 do livro. Coloquei o videozinho também do Mauá, se vocês quiserem assistir de novo, tá lá também. Qualquer dúvida, chamem aí, pessoal, e boa semana para vocês. Até logo!